A paz do Senhor, meus irmãos. Falamos ao vivo de Lajinha, Minas, com nossas aulas do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, CCBB, com o Seminário Tabernáculo, Seminário Bereshit, Faculdade Bereshit. Falamos do nosso curso básico de teologia. Estamos nas aulas de Introdução Bíblica 2. Estamos estudando os livros históricos. O que são os livros históricos? São aqueles depois do Pentateuco, da Torá. A Bíblia hebraica tem só 3 divisões. Ela tem os Torá, o Neviim e o Ketuvim. Ela tem a lei, ela tem os escritos, que são os profetas anteriores a esses livros históricos. Os posteriores são os profetas que nós conhecemos como maiores e menores. E tem os chamados, finalmente, Neviim, profetas. Então nós temos Torá, Pentateuco, históricos, né, que é chamado de escritos, e nós temos então os Neviim, que são os profetas maiores e menores. Os escritos incluem os livros poéticos, né, e os livros também de crônicas e outros mais. Nós estamos estudando aqui livros históricos, são 12, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Rei, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então a divisão do Velho Testamento é 5, 12, 5, 5, 12. 12 menores, 12 históricos. 5 da lei, 5 profetas maiores, 5 poéticos. Nós estamos no livro, na aula passada, estudamos o livro de Juízes, é isso? Foi? Josué, Juízes, Ruth. Estamos Ruth. Na aula passada foi Ruth. Agora essa é a aula que falaremos sobre o livro de Samuel. Quem era Samuel? Samuel foi o último profeta. Fez a transição para começar. Ele ungiu 2 reis. Um rei chamado Saul e um rei chamado Davi. Já Salomão foi ungido por Zadok, outro profeta. Então Samuel foi o último profeta, ele fez a transição do período dos juízes, foi o último juiz, né? Sacerdote e tal. Ele fez a transição, porque ele era da tribo sacerdotal. Tem gente que pensa que Samuel não era sacerdotal. Samuel era da tribo dos coatitas. Coate, lembra disso? Jacó, 12 filhos. Levi tem 3 meninos, Gerson, Coate e Merari. De Coate começa os meninos dele, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Arão tem 3, Arão, Miriam e Moisés. É isso? Arão, Izar vai ter um menino chamado o quê? Esse está chamado Corá. Corá vai ter um menino que vai então ser um desses que vão gerar. Né? Cadê a história dele? Samuel. Corá então vai ter um menino que vai, aliás, Corá vai ter 3 filhos. O Corá morreu, junto com o Datã e Abirão, né? Mas os meninos dele não morreram, eles escreveram 11 lindos salmos, né? Os meninos de Corá são Assir, Eucana e Abiasaf. Desse menino chamado Abiasaf vai ter a descendência de Samuel. Então Samuel é descendente do rebelde Corá. Se tivesse morrido os filhos de Corá, não teríamos Samuel. Por isso que Deus preservou, porque tinha que ter essa geração aí. Então Samuel é filho de Eucana. É o primeiro Eucana na vida dele, mas Eucana é filho de Jeroão de Eliú, Eliú de Toá, Toá de Zuf, do segundo Eucana. Ele tem o Eucana como pai e tem o Eucana como pentavô dele. Continua Maate, Amazai e o octoavô dele é Eucana de novo. Então tem o Eucana octoavô, 8 vezes avô, o Eucana 5 vezes avô e o Eucana pai dele, que tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Depois tem Joel, Azarias, Sofonias, Taate, Assir, Ebiasaf. Aqui então está o filho do Corá. Um dos 3 filhos do Corá que escreveram os salmos, 11 lindos salmos. E então Corá é 15 vezes avô de Samuel. E o Jacó é 19 vezes avô de Samuel. Jacó é pai de Levi, que é pai de Coate, que é pai de Isaac, que é pai de Corá, que é o rebelde no deserto. Então Deus tem seus planos, né? Se mata os filhos de Coré, não teríamos Samuel. Então esse último governante, esse último rei, esse último magistrado, sacerdote, profeta, ele fez a transição do período dos juízes para o reinado, né? Levantando o primeiro rei chamado Saul. Esse livro então foi dividido pelos gregos pela Septuaginta. Ele é um livro só no cânon hebreu, né? A Bíblia hebraica é um livro só. Ele então temos 3 divisões aqui nesse livro. A primeira parte do capítulo 1 até o 7 é Samuel, o último juiz. Do capítulo 8 ao 15, Saul, o primeiro rei. E do capítulo 16 ao 31, Davi, o fundador da dinastia davídica, né? A famosa, fundador da dinastia, que vai até Jesus. Então são 16 capítulos ocupados com o Davi, 8 com Saul e 7 com Samuel. Aí vai falar do nascimento miraculoso de Samuel, não é isso? Que a Ana era estéril, orou a Deus, fez o propósito, um voto de ser um menino nazireu. O primeiro nazireu que nasceu, o segundo nazireu, a primeira Sansão. E o livro de Samuel é um livro de transição.
registra essa passagem aí, né, do domínio do homem, Deus dirigindo a teocracia para o governo do homem, monarquia. Supõe que geralmente Samuel escreveu os primeiros 24 capítulos, e pelos fatos profeta Natan e Gade mencionados com Samuel em 1 Crônicas 29 e 29, então deduz que foi esses aí que continuaram o livro depois que Samuel morreu, em Ramá, que era onde é a terra dele, né? E a Bíblia diz também que esse Eucana era efrateu, mas a verdade é a seguinte: quando os levitas tomaram posse da terra na divisão com Josué, 48 cidades ficou para eles. E foi dado cidades assim, dentro de cada tribo. E determinada família, por exemplo, a família de Coate, teve Arão, que ficou com determinado tipo de cidade, e os demais coatitas, que inclui aqui esse Eucana aí, na época, né, que é o pai de Samuel, ele ficava na região de Efraim. Mas não era efrateu, eles moravam ali, porque os levitas moraram nas terras, tiveram 48 cidades, das 48 cidades tinha 6 que eram cidades de refúgio, para onde fugiria a pessoa que mataria sem dolo, né? Não intencional, e aí essa cidade, chamada cidade de refúgio, também era de levitas, eles tinham 48 cidades, e esse Eucana, era Ramá, era uma dessas cidades onde moravam os coatitas, e esse Eucana era coatita, junto com Samuel. Mais ou menos no período de 115 a 150 anos é a história desse tempo aqui, né? Você vai ter o levantar de Davi, um pedaço do reinado dele, tem 40 anos do reinado todinho de Saul, tem a fase de transição do período de Samuel. Então já falamos sobre os capítulos e vamos ver mais o que interessa aqui sobre Samuel. Cada um desses reis aí reinou 40 anos, vai contar aqui um pedaço de 40 de um todinho, Samuel, Saul e um pedaço do reinado de Davi. O livro, então, nesse período aí, inclui-se muitos salmos, muita coisa que tem a ver, né? Que os escritores de salmos, de provérbios, de Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, são esses reis, né? Salomão escreveu provérbios, Eclesiastes e Cantares, e Davi escreveu mais de 70 salmos. Então começa com a escolha do regente Saul, e esse período de história de reinados vai acabar com a rejeição do monarca, que é Roboão, né? Então é o resumo do período do reino todinho, o reino União e o reino fora da União. Então nós teremos aí muitos fatos, né? Muitos fatos. Aí temos então o primeiro rei israelita foi escolhido, a escolha de Saul, né? Perdeu a jumenta de Quis, ele é filho de Benjamim. Vamos ver detalhes sobre Saul aqui que eu anotei. Ele é benjamita, menor filho de Israel, por causa daquela questão no finalzinho do livro de Juízes, quando eles estupraram a concubina do levita, e as outras 11 tribos foram lá e arrasaram com os benjamitas. Só sobrou 600 homens que depois arrumaram mulheres para eles. Então ficou sendo a menor das tribos, né? Ele era o mais belo, mais alto, sobressaía a todos, foi ungido por Samuel, mas como capitão. Alguém disse que ele não funcionou muito bem, não deu muito certo, porque foi ungido como capitão. Eu não creio que seja isso, mas a verdade é que ele foi ungido como capitão mesmo. 1 Samuel 9, 16 e 10, diz que Samuel elegeu como capitão, o Senhor tem te levantado como capitão. E parece que a maioria da parte da vida dele foi de guerra, né? Ele começou já o reinado guerreano, quando Naás Amonita veio tomar o povo de Jabes de Gileade, e ele reuniu 330 mil de todo o povo, partiu, derrotou e começou então o seu reinado com guerra. Teve várias guerras contra os filisteus e acabou morrendo numa guerra, né? No Monte Gilboa, contra uma guerra contra os filisteus. Foi ali que ele morreu, conforme nós encontramos aí no livro dessa história aí. Então foi um reinado de muita guerra. Saul, ele era sobressaía a todos, muito belo, muito bonito. E o problema do reinado de Saul foi desobediência, né? Ele foi um rei muito rebelde, ele era contumaz, desobediente. Ele foi rejeitado por no mínimo 3 razões. Primeiro, porque ofertou sacrifício próprio, não esperou Samuel chegar, né? O povo apertou Saul, ele veio, pegou e tomou o sacrifício e apresentou. Samuel chegou e falou a ele: melhor, importa antes obedecer do que sacrificar. Outra coisa, que ele ordenou a morte do próprio filho dele, Jonatas. Você pegou o caçador Davi e ele tentou matar Jonatas e mandou matá-lo, né? Aquela questão da batalha, negócio do jejum, no campo onde tinha muito mel. E outra vez, quando Davi foi para comemorar a Páscoa, comemorar a festa com os irmãos dele em Belém, Saul ficou nervoso, tacou a lança e quase matou Jonatas. E por fim também é que ele desobedeceu na ordem de Agag. A ordem foi dada para matar tudo de Agag, acabar com tudo. Ele trouxe o melhor das coisas, ele trouxe o melhor
do rebanho, e aí foi falada essa frase, melhor obedecer do que sacrificar. Então os passos da queda de Saul são o seguinte: primeiro ele se intromete no ofício sacerdotal, 1 Samuel 13. Depois ele ordena a morte do próprio filho, Samuel 14. Depois poupa a vida de Agag, inimigo de Deus, Samuel 15. Passa a ser atormentado por um espírito maligno. No momento que Davi é levantado como rei, o espírito do Senhor deixa Saul e vai para Davi. E o espírito maligno da parte de Deus começa a tentar Saul. 16, 1 Samuel 16, 18. Quinto passo, tenta matar Davi, várias vezes. Sexto passo, amaldiçoa e tenta matar o próprio filho, 1 Samuel 20. Sétimo passo, assassina o sacerdote de Nob, que é sacerdote da raça de Itamar, de Eli, né? A linha de Eli, maldição de Eli, que não teria velho na família dele. Essa é a linha de Eli de Itamar. Depois que morreu Nadab e Abiú, filho de Arão, ficou Eleazar, que gerou Finéias, e ficou Itamar. Esse Eli era da linhagem de Itamar. Então, acabou com os sacerdotes de Nob, matou 85. Só escapou Abiatar, né? Foi junto que veio a reinar com Davi depois. E por fim, ele consultou a feiticeira de Endor. Então, cometeu uma série de pecados, uma série de coisas. E a Bíblia diz que ele arrependeu. Ele arrependia de boca, ele não arrependia de metanoia, né? Só fazia metamorfo, só por fora. Então, a história de Saul é uma história conturbada, né? Ele começou muito bem, profetizando, teve muita regalia lá com Samuel, comendo até a parte da espada, naquela parte sacerdotal, mas a espada, era, junto com o bucho, era parte sacerdote quando se oferecia comida, holocausto ou sacrifício no templo. Eu matando aqui em casa, minha aqui, se eu matasse, fizesse um banquete aqui, como naquele caso, Samuel ofereceu um banquete, ou eles ofereciam a Samuel, quando ele fazia o roteiro, passando por Ramá, por Mispa, e indo, né, passando naquela cidade de Gilgal. Aí, então, ali nesse caso, a espada era coisa nobre. Então, era para Samuel. Ela era dada para o sacerdote, o profeta, no caso, o rei, o governante. E aí ele cedeu, né? Você não pode pegar esse detalhe aqui e falar, Saul comeu a espada que era sacerdotal e tal. Não pode fazer isso. Porque no templo, quando é sacrifício, a espada é sacerdote. Na hora que está matando o boi lá no templo, lá no altar do holocausto. Mas quando eu mato aqui na minha casa, estou oferecendo um jantar para alguém, eu dou a espada para quem eu quero, né? Como o couro também do sacrifício era de sacerdote. Então, ele começa com guerra, acaba com guerra, matou, perseguiu os gibeonitas, que havia um pacto feito com Josué para não perseguir, né? Eles foram considerados rachadores de bem e tiradores de água. Saul perseguiu e depois Davi teve que pagar, porque houve 3 fomes, uma fome de 3 anos. Davi foi perguntar ao Senhor e falou que é por causa dos gibeonitas, porque Saul tinha matado, derramado muito sangue de gibeonita. Aí teve então que dar 7 descendentes de Saul para eles enforcarem, né? Entre eles tinha os filhos de Rispa, que era concubina de Saul. E, então ele andou com 600 homens, depois com 3.000 homens, mas chegou a juntar 330 mil quando atacou Jabes de Gileade. Aí temos o episódio de Davi, né? Ele chamou os filhos do Jessé para guerrear com ele, acompanhando Saul na guerra, enfrentou os filisteus várias vezes. Davi teve muito tempo trabalhando para Saul, depois ele começou a persegui-lo, ele teve que fugir para Aquis, rei de Gate, fugiu depois para o pai, para o avô de Absalão, né? E andou fugindo muito tempo. Davi passou grande parte da vida dele fugindo de Saul. E teve 2 chances a matar o rei Saul, e não quis porque entendeu que era ungido do Senhor. E Saul chorava e dizia que Deus ia abençoar muito ele, e continuava perseguindo. Até o dia que ele encontrou a morte em cima do monte Gilboa, quando Abner deixou sozinho o seu comandante, e fugiu, e morreu Jonatas, Isvi, Malquissua, e escapou o Isbaal, né? Chamado também de Esbocete, porque ele não deve ter ido à guerra, deve ter ficado em casa, né? E o menino de Jonatas caiu, machucou, né? Ficou coxo, né? Depois Davi recebe ele lá, né? O Mefibosete, que é outro nome também. E a história de Saul, então, é uma história triste, porque é uma história de desobediência, né? Tinha tudo para dar certo e deu errado, é como Jeroboão. Deus levantou, Deus ordenou, Deus fez, mas Jeroboão foi atrás de bezerro de ouro. Então, quando o homem começa a querer fazer a obra por Deus. Eu falo muito isso, que é muito perigoso, né? A obra é de Deus, deixa ele dirigir a obra, não queira ajudar Deus. E Saul, então, facilmente desviou. Tinha tudo para ser um excelente governo, para ser um ótimo governo, mas meteu os pés pelas mãos. Então, a palavra Saul aparece várias vezes na Bíblia, mais de 338 vezes.
tinha alguns Saúls, né? Tinha 4. Um era filho de Esaú, outro era filho de Simeão, na tribo de Simeão, e o outro era um levita, filho de parente de Uzias. Mas a maioria das citações é referente ao rei Saul, filho de Quis, filho de Ner, na tribo de Benjamim. Fica na paz, tchau, tchau, um abraço.